Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de outubro de 2017. Embrião dos Evangélicos, Reforma Protestante completa 500 anos. Era corriqueiro pregar recados na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha do início do século XVI. Membros da universidade local usavam-na como quadro de avisos ligeiros. Recados convocavam alunos para arguições orais ou anunciavam cancelamentos de aula. Nada além do prosaico, com a exceção de um deles, que foi capaz de transformar a civilização ocidental. Em 30 de outubro de 1517, o monge e teólogo Martinho Lutero afichou uma folha impressa contendo 95 teses que dariam início à Reforma Protestante. O aniversário de 500 anos do episódio tem impulsionado eventos e exposições ao redor do mundo. Estima-se que, hoje, 12% da população mundial seja protestante. Trata-se de um grupo plural, composto por diversas denominações. As mais antigas preferem ser chamadas de protestantes. Outras se identificam com o termo evangélico, que vem do grego e significa boas novas. Entretanto, não é errado considerar os dois termos sinônimos, conta o pastor Walter Brunelli, autor da enciclopédia Teologia para Pentecostais. No Brasil, 30% se declaram evangélicos, grupo que cada vez mais acumula cadeiras no Congresso, cerca de 80 deputados e um senador e likes na internet. As denominações mais frutíferas por aqui são as pentecostais, ramo mais recente do cristianismo que se diferencia dos demais, grosso modo, pela prática de falar línguas quando em estado de transe religioso. Adeptas da teologia da prosperidade, que promete bênçãos materiais, as igrejas neopentecostais são outro filão em alta dessa linhagem. Vêm gigantes como a Igreja Universal do Reino de Deus. Corrupção do clero, luxo excessivo em Roma e negligência eclesiástica são causas comumente associadas à reforma, diz o historiador Ronaldo Vainfas, professor de História Moderna da Universidade Federal Fluminense UF. Explicações de natureza socioeconômica. Ele, contudo, chama atenção para a face teológica do movimento ao citar o historiador francês Lucien Febvriac e buscar causas religiosas para uma revolução religiosa. Algo que afligia os cristãos da época era o problema da salvação espiritual, como alcançar o reino dos céus. Lutero, estudioso da religião, havia chegado à conclusão de que as pessoas não poderiam se tornar mais aceitáveis aos olhos de Deus por meio do apego a coisas religiosas, como imagens de santos, água benta, missas para mortos ou compra de indulgências. Todos estes produtos e serviços oferecidos exclusivamente pela Igreja Católica, diz a Folha o professor do Departamento de Religião da Universidade Columbia, Reverendo Elan Cameron. Segundo o acadêmico, a reforma representou para a população da Europa sua primeira experiência de mobilização em massa em favor de uma causa ideológica. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, onde apresenta a história do planeta sob o ponto de vista da espiritualidade, e afirma que nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe, para desempenho missões carinhosas e redentoras.
na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano, em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda a parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus, e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção criara-se, em 1518, o célebre livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Esleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Esta foi a crônica do amanhã.